todos. Vamos dar agora início às sessões da tarde, com mais uma muito interessante conversa, como têm sido todas até agora, com aqui moderada pela Orquídea Dias, responsável da área de sustentabilidade do Superboc Group, e uma conversa sobre preservar a água e a responsabilidade ambiental das organizações. Vou então passar a palavra à Orquídea Dias. Muito obrigado. Olá, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Estamos aqui hoje para falar sobre o painel Preservar a Água, a responsabilidade ambiental das organizações. Comigo está Ângela Morgado, diretora executiva da ANP-WWF, que é um dos parceiros do Superboc Group, nomeadamente num projeto que estamos a desenvolver no Parque de Pedras Salgadas, que visa precisamente a preservação dos recursos hídricos e também o restauro ecológico daqueles terrenos daquela localidade. Ângela, muito obrigada por estar connosco hoje, por ter aceito este convite, de falarmos aqui um pouco sobre o mundo em que nós vivemos, um mundo de constantes mudanças, onde as evidências dos impactos negativos das alterações climáticas são mais do que evidentes e, sobretudo, onde a preservação dos recursos hídricos também é um tema muito relevante e mais importante do que tudo nos dias que correm. Hoje já se falou muito em palestras anteriores da importância da mudança de comportamentos. Falou-se muito também aqui da importância de preservar os recursos hídricos, da importância também de racionalizar o consumo da água, da poluição da água e, sobretudo, de adotar cada vez mais práticas de gestão de água sustentável. Mas aquilo que eu começava por lhe perguntar, Ângela, de facto, é se sente que cada vez mais, hoje em dia, as organizações têm presente esta problemática ambiental. Olá, boa tarde a todos. Primeiro que tudo, obrigada por estarem aqui a ouvir-nos hoje, esta tarde, neste sítio magnífico. Obrigada à Superboc pelo convite para estar aqui, às pessoas que também estão nas redes sociais a ver-nos. Boa tarde. Em relação à questão das empresas, eu diria que as empresas e todos nós, todos os indivíduos, todos os cidadãos, cada vez mais têm consciência do impacto das alterações climáticas e não só do impacto da perda da natureza. Até há algum tempo atrás só se falava em alterações climáticas, mas julgo que de há uns anos a esta parte, todos nós temos muito conscientemente, e as empresas também, que estamos a perder a matéria-prima, elas, empresas, e nós estamos a perder os nossos recursos naturais. Segundo um relatório da WWF, que é a nossa publicação mais emblemática, desde 1960 até agora, as populações de espécies diminuíram 68%, ou seja, os ecossistemas e as populações de espécies declinaram em 68%. Portanto, nesse sentido, as empresas cada vez mais estão organizadas em grupos, em coligações para fazer face ao problema, porque a qualidade e a quantidade de matéria-prima é aquilo que vai afetar o negócio. Portanto, a disponibilidade de matéria-prima e da qualidade dessa matéria-prima, que tem como base a natureza, é muito importante para os negócios das empresas, para as pessoas em geral, diria eu. Esta consciencialização também que as empresas têm mais presente no seu dia-a-dia, esta preocupação crescente com a sustentabilidade e com o planeta, não é? E com o cuidado e o respeito pelo planeta e pela água, em particular os recursos hídricos, de que forma é que está, ou sente que está a transformar comportamentos? Bem, a questão da gestão sustentável ou responsável da água é um tema que envolve vários setores, não são só as empresas, não são só os consumidores, somos todos. Nós publicámos uma fact sheet há 2 anos atrás, cujo título era Vivemos para além da água que temos. E nós, em Portugal, todos nós vivemos para além da água que temos disponível. As empresas, as pessoas, a agricultura. Temos uma agricultura que consome 70% dos recursos hídricos neste momento e, portanto, o problema é repartido pelos vários intervenientes e pelos governos também, no sentido que eles devem adequadamente criar regulamentação para prevenir o uso e para fomentar o uso mais sustentável da água, mas, sobretudo, devem investir no restauro florestal, porque isso também devolve água à natureza, devem investir no livre curso dos rios, porque as barreiras obsoletas nos rios
impedem a biodiversidade ribeirinha de estar no seu melhor, na sua forma de maior qualidade, e, portanto, as empresas têm que fazer parte da solução, mais do que uma preocupação. Eu julgo que as empresas hoje já sabem que têm que ter uma ação, têm que fazer parte da transição verde, e acho que é isso que as empresas hoje pensam, é fazer parte da solução, como investir na biodiversidade e como alocar o financiamento que é preciso para investir na biodiversidade. É por isso que nós, quando as empresas assumem compromissos, dizemos sempre que não basta compromissos, é preciso assumir o adequado investimento à persecução desses compromissos. Mas eu julgo que, neste momento, muitas empresas já percebem que é preciso investir na gestão da água, no uso mais responsável de água. Certo, apelar à poupança de água hoje em dia já não é suficiente, é preciso atuar e agir rapidamente. Ângela, gostava de lhe perguntar que tipo de medidas ou iniciativas é que podem ser adotadas precisamente para podermos proteger os recursos hídricos? Portanto, voltando um pouco atrás, são várias e em vários domínios. Por si só, o restauro florestal é uma iniciativa muito importante. Quanto mais natureza temos, melhor água temos, mais devolvemos água à natureza. Nós costumamos dizer que plantar floresta é também plantar água. Até temos um projeto que tem esse nome. No projeto que temos em colaboração com o Grupo Superboc, no caso com a marca Pedras, também é esse o objetivo, é esse o conceito que está por trás, é se restaurarmos a floresta, isso beneficia a água, ou seja, quanto mais a floresta tem melhor qualidade, mais devolvemos água ao solo, mais captamos água da atmosfera. Portanto, o restauro florestal é uma ferramenta muito importante e é algo que devemos investir. A outra ferramenta é a modernização da agricultura e a adaptação de uma agricultura que temos. Nós tivemos agora, apresentámos várias recomendações para a nossa política agrícola comum, aquilo que Portugal vai fazer nos próximos anos. É um instrumento que tem muito dinheiro e era preciso que essa política se alterasse e que a agricultura fosse mais amiga do ambiente. E, portanto, a modernização e a adaptação da agricultura é outra área. Depois, a minimização das perdas de rede, a reconversão também e a modernização da rede é outra. Os consumidores também podem fazer a sua parte, reduzindo a água que usam no seu dia-a-dia. E o Estado tem que dar sempre o exemplo, fazer a regulamentação adequada, dando exemplo nesta questão dos recursos hídricos, mas principalmente não investindo em medidas. Há uma seca, vamos lá com um caminhão cisterna a abastecer aquela população. Portanto, a intervenção do Estado tem sido muito pormenorizada e em resposta como que reativa. E nós precisamos de um Estado e de um Governo que faça uma resposta preventiva, apostando mais no restauro, nos serviços do ecossistema, no fluxo livre dos rios, no desmantelamento de barreiras que estão nos rios que não estão lá a fazer nada. Dando mais um exemplo, nós fizemos um relatório sobre a bacia hídrica do Rio Douro e há mais de 1000 barreiras, cerca de 1200 barreiras no Douro, que não estão lá a fazer absolutamente nada. Elas nem sequer são usadas e, portanto, são todas estas dinâmicas. Quando falamos em gerir melhor e utilizar melhor a água que temos, muitos setores são chamados à responsabilidade e nós, como indivíduos, também. Há um longo caminho ainda a percorrer. O caminho está a ser feito, é longo, mas tudo na natureza é longo. Nós sabemos que a natureza, crescer uma árvore é longo, restaurar um terreno, mas é preciso ação e trabalho, e esse caminho tem que ser feito e está a ser feito. Ângela, falou há pouco da restauração ecológica e de facto temos aqui um projeto em conjunto que poderemos e vamos certamente falar nele um pouco mais à frente, mas gostava de perguntar à Ângela, até para quem nos está a ver perceber, qual a importância deste restauro ecológico para a preservação dos recursos hídricos?
É um pouco aquilo que eu disse na anterior questão, nós, no projeto que temos em conjunto e que mostra também a preocupação ambiental e social do Grupo Superboc em fazer parte da solução e em fazer parte desta transição verde, e como este grupo há outras empresas que investem na correta gestão e gestão responsável dos recursos hídricos e outros, florestais e outros, mas a questão aqui é, quanto mais tivermos uma floresta com qualidade, saudável, quanto mais devolvemos a água à natureza. Este é o princípio do restauro e, portanto, o restauro é absolutamente essencial e por isso é que na WWF nós dizemos que queremos ter uma natureza positiva. E uma natureza positiva não passa só por criar novas áreas protegidas, ou passa também por restaurar aquilo que está degradado. E é isso que estamos a fazer em conjunto e é isso que é a importância do restauro. Quanto mais restauramos floresta, mais devolvemos e plantamos água também. Muito bem. Agora, eu gostava de falar um pouco também sobre este projeto que nós temos em conjunto. O projeto que Pedras está a desenvolver de restauro ecológico no Parque de Pedras Salgadas é um projeto que estamos a fazer em parceria com a ANP e a WWF. Está na gênese de uma água, da água das pedras, uma água 100% natural, e isto para o Superboc Group traz aqui uma responsabilidade acrescida. Uma responsabilidade no sentido de que, efetivamente, temos que fazer algo para preservar este recurso tão valioso e que acaba por estar a ser escasso e não é ilimitado. Este projeto que nós estamos aqui a desenvolver com a ANP visa precisamente desenvolver aqui um projeto de restauração ecológica nos terrenos, ou seja, o objetivo é expandir aqui a nossa região daquela comunidade de cerca de 20 hectares para 26 hectares através de ações de reflorestação que nos vão aqui também permitir ter aqui uma maior capacidade de retenção da água, poder permeabilizar mais solos, regenerar aqui os solos também. Vamos plantar cerca de 1.800 árvores e isto também acaba por nos permitir sequestrar e trabalhar aqui também a parte do carbono, que esperamos que por ano consigamos sequestrar cerca de 25 a 69 toneladas de carbono, o que também é um fator relevante e um ponto também que nós estamos aqui a dar e na marca para estas iniciativas de compensação, não é? da água e do carbono. No fundo, a marca Pedras já tem vindo a fazer um longo caminho, portanto, para além do que estamos a trabalhar relativamente ao projeto de restauro ecológico no Parque de Pedras Salgadas, é algo que está muito ligado à marca Pedras, não é? Estamos a falar de uma marca que é extraída de um parque natural e é 100% natural, e a marca Pedras efetivamente sempre teve uma preocupação com a preservação da natureza, mas começou o seu percurso, o seu compromisso foi assumido efetivamente em 2019 com o lançamento de uma plataforma que se chama Dar de Volta, que chamou os consumidores a poderem retribuir e a darem um pouco de si também aqui à natureza através de ações de voluntariado que permitiram, uma vez mais, desenvolver projetos de reflorestação com o objetivo de compensar efetivamente a água do Superboc Group, no fundo. Talvez só perguntar-lhe, já agora que estamos aqui numa conversa, para ser mais uma conversa, que balanço é que fazem desse projeto? Que resultados é que tiveram até agora e que balanço é que fazem? O balanço é muito positivo, eu diria, quer da marca Pedras, quando começou este pontapé de saída, este grande compromisso, assumindo e envolvendo também os consumidores, quer a parceria que nós temos, é muito compensador, porque de facto estamos aqui a materializar uma intenção, um objetivo da organização, e a materializar e a reforçar aquele que é o nosso compromisso para a preservação da natureza e para a preservação deste recurso que é tão valioso como a água. E é interessante ver também que, de facto, quando nós desenvolvemos estes projetos, não estamos sozinhos, trabalhamos sempre em contexto colaborativo, porque achamos que, efetivamente, é através do trabalho colaborativo, quer seja com consumidores, quer seja com associações, quer seja com pessoas residentes da comunidade onde desenvolvemos os projetos e as convidamos a participar também, o envolvimento é grande. Sentimos que por parte das pessoas também há esta força, esta vontade de poder retribuir um pouco mais à natureza, mais do que aquilo que ela lhe dá.
e isso é muito beneficente, é bom sentir e de facto é bom saber que estamos a contribuir efetivamente para o desenvolvimento de uma sociedade mais verde, mais próspera, não é? Acaba por ser e esse feedback, porque hoje em dia a conservação da natureza durante muito tempo julgo que teve aliada das pessoas e agora as pessoas são centrais na conservação. Como é que as comunidades respondem a este investimento da marca e do grupo no ambiente? Julgam que têm um feedback positivo por parte da comunidade local? Sem dúvida, porque no fundo acabamos por estar a valorizar a localidade, não é? As pessoas também acabam por se envolverem, as pessoas acabam por querer participar e eu acho que estes projetos de restauro ecológico, para além de benefícios que trazem para a comunidade, também trazem benefícios para a natureza, não é? Acaba por ser um win-win. Desde logo a preservação do território, não é? Que de alguma forma também acabamos por manter a identidade daquela localidade. Depois, por outro lado, também com os projetos de restauro, com as áreas de reflorestação, com os projetos que temos, no fundo, com o objetivo de podermos promover aqui um aumento de retenção da água, podemos dar aqui água em mais quantidade e em mais qualidade a estas localidades. E depois também tem a ver com a paisagem, não é? Ou seja, vamos reverter a paisagem degradada, não é? O que ajuda também aqui, não só como a preservação do próprio património, a despoletar mais turismo, não é? E a partir daí as pessoas visitam mais aquela localidade, acaba por haver ali também um desenvolvimento económico. Muito bem. Talvez só então uma última questão, que é, já falou um bocadinho nas práticas que o grupo e na política de sustentabilidade do grupo, em específico em termos de devolução de água, em termos dos recursos hídricos, 2 ou 3 objetivos ou políticas de sustentabilidade do grupo. Nós temos o compromisso de agregar a sustentabilidade em tudo aquilo que fazemos, não é? Enquanto agentes responsáveis e de querer efetivamente contribuir para uma sociedade mais sustentável e também aqui na promoção de uma economia mais circular. A nossa estratégia de sustentabilidade assenta em 3 pilares: o pilar do planeta, da prosperidade e o pilar das pessoas. E dentro do pilar do planeta, a água é e sempre foi um tema e uma prioridade para a organização. Nós temos aqui sobretudo 3 grandes objetivos, como sendo os compromissos, que têm a ver com a redução da água e a otimização da sua utilização. Também aquilo que é uma prática comum dentro do grupo, que tem a ver com a recuperação e a reutilização da água e depois a compensação da água através da reflorestação, projeto que estamos também convosco. E ao longo dos anos temos vindo a desenvolver vários projetos e não só, e estudos, não é? Que nos permitam avaliar os riscos hídricos que corremos, sobretudo junto dos centros de produção, das várias marcas que temos, e depois perceber efetivamente quais são os reais consumos, para depois definir aqui métricas, poder planear e agir para uma gestão mais sustentável da água. E isso tem-nos permitido ter aqui alguns resultados. Aos dias de hoje, podemos dizer que temos um dos melhores rácios de consumo da água a nível europeu, de 3 litros por cada litro de bebidas. Portanto, desde a matéria-prima que chega à fábrica até ao produto que sai, não é? E, portanto, isto resulta muito destes projetos de inovação, projetos e estudos também, que nos permitem avaliar para adotar as melhores práticas e as melhores medidas que nos permitam racionalizar os consumos da água. Nos últimos 10 anos nós já conseguimos uma redução de cerca de 17% do consumo da água, o que é um impacto muito relevante. Estamos a falar de cerca de mais de 4 milhões de metros cúbicos de água. Isto dá para ter uma noção, pode dar aqui até para abastecer aqui um ano inteiro de uma região, de uma cidade. E depois também temos aqui a parte da recuperação da água, que também é um papel que nós temos, um papel muito ativo, e onde estamos a desenvolver vários projetos no sentido de perceber como é que podemos utilizar mais a água e reutilizá-la dentro do circuito fechado, não é? No fundo. E temos tido aqui também alguns dados que nos permitem dar ênfase a continuar a fazê-lo, porque estamos a conseguir cada vez mais recuperar a água de uns anos para os outros. Muito bem. Muito bem. Ângela, gostava também só daqui de fazer também aqui algumas perguntas no fundo, que era
Muito se tem falado de que há um caminho longo para percorrer, que há aqui uma consciencialização por parte das organizações, por parte das pessoas, mas quais são os principais desafios que a Ângela sente que ainda temos pela frente? Eu diria que são 3. Primeiro, é óbvio, é combater as alterações do clima. Toda a gente sabe que as alterações climáticas têm muito impacto hoje em dia na natureza. O segundo é reverter a perda de natureza, ou seja, investir no restauro florestal, investir na criação de mais áreas protegidas, quer em terra, quer no mar, recuperar aquilo que está degradado e compensar as empresas. Ou seja, nós temos desafiado as empresas, a WWF tem desafiado as empresas para terem uma atitude inovadora de transformação, compensando a pegada, o que é bom para o negócio, bom para a natureza. E, por último, algo que tem que ser dito, tem a ver com a forma como nós nos alimentamos. A forma como hoje nós nos alimentamos é o principal driver da desflorestação, é o principal setor emissor para as alterações climáticas, ou seja, nós temos que reduzir tudo, não é não fazermos as coisas, não é nada disso. Nós na WWF não temos uma política fundamentalista de dizer não compre nada, não coma carne, não coma peixe, não é isso, mas a verdade é nós temos que reduzir o nosso consumo de tudo, de moda, de mobilidade, de energia. E, principalmente, nós temos que alterar a forma como nos alimentamos. Nós não podemos continuar a comer 10 vezes carne por semana, ou peixe. Nós temos que reduzir o nosso consumo desse tipo de alimentos. E temos que passar a uma dieta que é mais baseada em plantas e que até era assim, a nossa dieta mediterrânica era assim, e é até uma dieta mais saudável. É bom para as pessoas, bom para o planeta, é o que nós costumamos dizer, mas o que é isso da dieta sustentável? É isto. Não tem que deixar de comer nada, mas tem que sim reduzir o consumo de alguns alimentos e ter uma alimentação mais equilibrada, e isso é bom para o planeta, é bom para a saúde das pessoas. Acha que as pessoas estão consciencializadas para essa temática ou não? Acho muito. Eu acho que a minha geração, se calhar os meus pais, temos mais dificuldade. Eu não falo por mim, porque eu trabalho numa ONG e não é só falar, nós temos que praticar aquilo que falamos, é isso que inspira as pessoas. Portanto, eu tenho uma alimentação diferente, nesse sentido já reduzi, portanto não falo por mim ou por colegas meus ou por os que já estão convertidos a este tema, mas nós temos um projeto em Portugal que se chama Eat for Change, que é um projeto que a WWF Finlândia lidera e é sobre a dieta sustentável. E esse projeto tem uma faixa etária principal dos 15 aos 35 e os estudos todos que fazem de pools de opinião dizem que os jovens estão completamente disponíveis para alterar a forma como se alimentam. E, portanto, eu acho que isso diz muito sobre o futuro, não é? Acho que os jovens vão, de certeza, fazer uma revolução alimentar e acho que têm muito mais disponibilidade, mente aberta e que vão conseguir fazer esta transição verde que tem que começar pela nossa alimentação, sem dúvida nenhuma. Muito bem. De facto, quer organizações, quer as pessoas, o consumidor, quer as associações, todas elas acabam por ter aqui o seu cunho e o seu contributo, que é fundamental e importante para gerar esta mudança de comportamentos e a adoção das melhores práticas para efeito, porque praticamente tudo acaba por contribuir para a preservação da água. Quase tudo tem água, não é? Quase todos os... Para não falar, relacionando um pouco com a água, até a nossa alimentação, ou seja, a alteração da nossa forma de alimentação também vai gerar impacto nos outros serviços do ecossistema, não é? Na água, na quantidade de água, na qualidade, tudo. Há um longo caminho, efetivamente, para percorrer. Muito se tem falado, muito se tem visto a necessidade de facto, termos de agir rapidamente, sobretudo, e falando aqui em específico do recurso da água, porque a água é um recurso que, aos olhos de muitos, não está ainda limitado. Quando nós abrimos a torneira e sai água, não é? É um recurso que até aos dias de hoje é um recurso barato e de fácil acesso. Mas será que as pessoas já se depararam lá em casa e aqui que, efetivamente, quando estivemos... Uma coisa simples do dia-a-dia, estamos a tomar um duche e de repente não há água?
não é? O que é que acontece? O que é que nós, aí se calhar é que começamos a sentir a verdadeira falta da água no nosso dia-a-dia, em coisas tão básicas e tão simples, e muitas vezes se calhar não damos conta da quantidade de água que desperdiçamos por dia, não é? Portanto, eu diria que quer todas as pessoas, a sociedade em si, quer organizações, quer as próprias marcas aqui também têm e poderão ter um papel muito ativo naquilo que será a sensibilização junto do consumidor também, e não só, as organizações e associações estarem de mãos dadas, porque efetivamente estamos a atravessar uma crise que não está tão longe quanto parecia estar, de ficarmos com água, ou seja, estamos aqui assim num risco de elevado de escassez de água, inclusive da parte também estava aqui a Gulbenkian que falava que estamos em vias de 2040 estarmos com graves problemas de seca em Portugal, e, portanto 2040 é já amanhã, não é? E, portanto, temos que naturalmente reunir esforços para conseguirmos alterar e combater os cenários que se avizinham. Ângela, muito obrigada por aqui estar. Eu, contudo, gostava também de deixar a possibilidade de poderem fazer alguma questão, quer a mim, em nome do Superboc Group, quer a Ângela, da ANP WWF. Não sei se aqui ou lá em casa terão alguma questão, mas sintam-se à vontade. Peço a quem tiver questões que ponha o braço no ar, que nós nos dirigimos aí com o microfone. Se vocês não tiverem, nós temos para vocês. Olá, boa tarde. Ângela, primeiro é uma alegria poder ouvir o tema floresta e solo quando a gente diz a respeito de água. Não é só consumo, não é só as responsabilidades, mas é isso, é o papel da reflorestação e é o papel do manejo e do uso adequado do solo. Então, por isso, me trouxe uma calma poder te ouvir. E a minha pergunta é nesse sentido. Em Portugal, há alguma iniciativa de manejo do solo ou de retenção, principalmente na zona agrícola, visto que é a maior utilizadora do recurso hídrico, 70% a 75%? Existe algum case nesse sentido de manejo do solo para a retenção da água? Mais alguma pergunta? Posso responder depois? Não? Em Portugal, ou seja, nós temos em Portugal uma agricultura que gasta 70% a 75% da água, mas também sabemos que há práticas agrícolas que estão mais adaptadas à disponibilidade de água e outras que estão menos adaptadas. A política, Portugal aprovou agora em Bruxelas, há pouco tempo, o novo plano da PAC para Portugal. E esse plano, infelizmente, quase não introduziu ou interpretou os contributos sérios, credíveis, que um conjunto de organizações, como a WWF e outras, éramos cerca de 21 organizações, que fizemos recomendações para a estrutura da PAC. Nesse sentido, eu vou dizer que não existe esses projetos, ou seja, mas há, obviamente, uma pressão de peritos, da academia, das ONGs, para que esta política agrícola comum, que vai ser, que é onde Bruxelas gasta a maior parte do dinheiro, é o instrumento que leva mais dinheiro a nível europeu, que esta política agrícola comum cá em Portugal possa ainda ser monitorizada, envolvendo peritos, universidades, ONGs, para que ela se transforme em amiga do ambiente, amiga da água, e não para que consuma toda a água que nós temos. Isso não pode existir. E é possível? É possível, sim. Não, as recomendações vão nesse sentido. São recomendações práticas, concretas, de caminhos que, se seguirmos aqueles caminhos, conseguimos perfeitamente que a agricultura faça esta adaptação, modernização. Não é para deixarmos de produzir, mas algumas coisas têm que ser adaptadas, porque em Portugal, que faz parte da ecorregião do Mediterrâneo, é uma região que é fortemente afetada pelas alterações climáticas, e todas as previsões dizem para redução da água disponível. E, como estava a dizer, que ouviu a Gulbenkian dizer, em 2040 haverá muito menos, já há muito menos água, e, portanto, é preciso fazer essa pressão para que as coisas mudem. Olá. Partilho do documentário, é tão bom ouvir a expressão plantar água, etc. Portanto, obrigada, o meu nome é Bárbara.
Queria só deixar a nota dos movimentos de permacultura, agrofloresta, nomeadamente em municípios como Mértola, que estão de facto a montar pilotos comunitários de forma bastante expressiva, não é? Portanto, de facto, há uma revolução silenciosa, provavelmente não à escala da produção mais intensiva, que, enfim, Portugal é um país produtor, não é? Graças a Deus, temos muita produção agrícola, normalmente em formato de monocultura, mas com a resposta eu não queria deixar de dar voz aos movimentos então que acabei de mencionar, não é? Ou seja, da agrofloresta, da agricultura sintrópica, dos bosques alimentares, de todas as comunidades, como Tamera, como Biovila, como a Herdade do Freixo do Meio, como todas as pequenas, grandes comunidades que estão a dar voz e a trabalhar solo, como nunca, se calhar, se viu em Portugal, que não é tão visível, mas para quem está dentro dos movimentos é um trabalho inacreditável. Portanto, eu gostava só de dar visibilidade a isso, mas de alguma forma também congratular o tema já estar a ser, porque tinha que ser o passo, não é? Durante muitos anos trabalhámos na parte da eficiência energética e algum dia tínhamos que começar a falar de água. Portanto, obrigada por esse movimento. Deixo assim uma pequena provocação. É muito bom ouvir falar das reduções de água, mas no movimento da regeneração, não é? Nós estamos a caminhar para um impacto positivo. Portanto, a pergunta é: quando é que vamos começar a pensar em ter métricas negativas? Ou seja, quanto mais quanto mais litros de água eu tenho nas minhas bebidas, mais água eu introduzo no ecossistema e não os 3 litros de água para utilizar, porque no fundo acaba sempre por haver uma pegada hídrica, não é? A pergunta diretamente é: quando é que a nossa pegada hídrica passa a ser negativa e não positiva, não é? Verdade. Nós, eu falo em nome do Superboc Group, como eu disse há pouco, a água é uma prioridade desde há muitos anos. Nós temos trabalhado sempre em contexto colaborativo na procura das melhores soluções e adotar as melhores práticas para internamente conseguirmos racionalizar os consumos da água e, portanto, naturalmente que esta água acaba por estar em todo o ciclo fechado, inclusive na água que o produto leva, não é? Sobretudo, os nossos produtos acabam por ter uma componente, uma das grandes matérias-primas dos nossos produtos acaba por ser a água. Depois tudo o resto também acaba por ter água envolvida naturalmente, mas aquilo que nós procuramos fazer é, dentro daquilo que está nas nossas mãos, é procurar efetivamente melhorar os consumos através da redução, através da reutilização da água, procurar fazer tratamento, recuperação da água e depois em circuito interno perceber onde é que nós conseguimos reaproveitar aquela água. Nós acabamos por procurar sempre reutilizar o máximo de água que pudermos. Mas muitas vezes começamos a ter alguma dificuldade de melhorar internamente, de melhorar os rácios que temos. Eu, quando falo neste rácio a nível europeu, é de facto um dos melhores rácios, o que significa que nós já temos vindo não é um trabalho de hoje, temos vindo a fazer um trabalho há muitos anos para chegar a estes valores com grandes investimentos, naturalmente de forma faseada, mas temos vindo a investir muito. E cada redução, seja de 1% ou 2%, estamos a falar de um investimento de milhares ou milhões de euros, não é? Porque acaba por ter também aqui um impacto muito grande. Sobretudo nós temos que também garantir o impacto financeiro da empresa para depois podermos dar resposta, não é? A contribuir, quer seja para a sociedade, através do pilar social e do ambiental, naturalmente. Mas aquilo que nós procuramos fazer foi, dentro de portas, já estamos a chegar ao limite daquilo que é a nossa capacidade de fazer alguma coisa, não é? Vamos tentar compensar a água e por isso nos juntamos à ANP da WWF, precisamente para desenvolver e começar a dar o pontapé de saída para compensar a água através da reflorestação, e é isso que nós estamos a fazer no Parque de Pedras Salgadas, neste momento, com a plantação, ou seja, estamos a regenerar os solos, a tentar torná-los mais permeáveis para poder reter mais água através da plantação. Estamos também a construir um charco para promover a biodiversidade daquela localidade, que também muito contribui, no fundo, para a regeneração dos solos. Portanto, estamos neste momento também com pedras, já temos projetos que já começaram em 2019, como pude referir, que permitiram precisamente fazer estas plantações. Agora, é como a Ângela diz, são projetos que não têm resultados imediatos, não é? Têm resultados a médio e longo prazo e naturalmente não é só fazer, é necessário acompanhar e depois sim perceber e ir acompanhando e ir também ajudando a regeneração dos solos, não é? Porque às vezes as alterações climáticas, o calor e tudo acaba por nos pegar aqui algumas barreiras, mas efetivamente com a ajuda, não conseguimos fazer sozinhos, mas com a ajuda e trabalho colaborativo estamos no caminho.
Posso fazer só um comentário, Bárbara, não é? Eu há pouco mencionei a política agrícola comum porque é um instrumento fundamental e era preciso que ela fosse bem melhor do que o que é. Mas é óbvio que existem produtores florestais, agricultores com muito boas práticas. Na parte florestal existe sistemas de certificação florestal que permeiam a boa gestão florestal e por isso sempre que uma floresta ou uma herdade, uma parcela agrícola é gerida de forma responsável, obviamente que devolve água à natureza, incrementa a biodiversidade, são os tais chamados serviços do ecossistema. Há muitos bons agricultores e responsáveis e produtores florestais, mas infelizmente temos uma política agrícola comum que vai ser mais do mesmo e é preciso que nós todos continuemos a falar e a dizer que não queremos aquele tipo de política agrícola que agride o ambiente e a água e a natureza, mas antes uma política agrícola de outra maneira, mais progressista. E, portanto, obrigada por ter feito essa referência. E não queria... E só vamos lá com novas referências, não é? Ou seja... e falando, participando em movimentos e expressando a nossa voz sem medo. Acho que é importante fazermos isso. Deixe-me dar-lhe nota também que no âmbito de projetos de agricultura, nós com os nossos parceiros de cereais também temos projetos precisamente que promovem uma agricultura mais sustentável. Portanto, também com eles estamos a trabalhar para tentar reduzir, sobretudo, a água que é necessária para produzir os nossos cereais. Portanto, estamos aqui, naturalmente, num trabalho de compensação, quer através da reflorestação, quer através da agricultura, mas é um caminho ainda longo que temos para percorrer. Mas que estamos certamente comprometidos. Esses passos é só reforçar que os pilotos estão montados, que há resultados e que a inovação social, o ecossistema de inovação social nestes projetos podem já estar a trazer várias métricas e, portanto, se eu puder ajudar com algumas pontes para aprimorar os vossos pilotos, também estou aqui disponível. De facto, há muita coisa incrível a ser feita em Portugal e os olhos postos estão em nós, porque, de facto, temos umas soluções incríveis, empreendedores fantásticos, portanto, fico muito feliz já de podermos estar a começar a ter este debate assim a este nível. Obrigada. Obrigada. Mais alguma questão? Lá em casa, alguma questão? Não? Então, Ângela, obrigada. Obrigada também. Foi muito interessante, de facto, e é bom sentir esta vossa força também aí desse lado, porque, de facto, sozinhos não conseguimos fazer muito e só em contexto colaborativo e todos juntos é que conseguimos contribuir efetivamente para a preservação deste recurso tão precioso, valioso e nunca esquecer que é escasso. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Também. Obrigada.